Respire. Vamos, você consegue. Você está correndo ao longo da costa leste, prestes a estabelecer um novo recorde pessoal. Alguns segundos depois, sua respiração fica muito pesada. Que estranho. Afinal, você é um atleta treinado. Você para descansar e nota um monte de gente se aglomerando na praia. Conforme se aproxima, você começa a se perguntar se está sonhando. Milhares de criaturas marinhas estão nadando na costa. Golfinhos, tubarões, baleias, peixes. Você nunca os viu tão de perto antes. E a água está perfeitamente clara, completamente transparente. Barcos de resgate com equipamento científico flutuam na água. Vários carros chegam à praia, de onde sai um grupo de pessoas com aparência oficial. Você pergunta a alguém o que está acontecendo. Ele lhe diz que o oceano de repente ficou sem oxigênio. Normalmente o oxigênio chega ao oceano de duas maneiras: quando o ar passa pela superfície do oceano e por meio da fotossíntese. Grama, árvores, plantas, todas absorvem dióxido de carbono, aquela coisa que expiramos. Elas o convertem em oxigênio usando a energia do sol. Isso é a chamada fotossíntese. O oceano obtém sua porção de oxigênio de algas, micro-organismos e plâncton, que flutuam nas camadas superiores da água. Esses seres vivos liberam uma quantidade enorme de oxigênio de volta à água, ajudando a manter a vida marinha. Sem oxigênio, sem mais algas. Sem algas, sem mais oxigênio. É um ciclo fechado desastroso. É por isso que a água ficou tão clara. Milhares de peixes estão nadando mais perto da terra, tentando obter o oxigênio que resta preso na superfície. As praias estão fechadas. É uma casa de loucos. Até mesmo os monstros das profundezas deram as caras. Lulas enormes, tamboris e caranguejos gigantescos. Graças às águas límpidas, dá pra ver tudo. Milhões de peixes brigando, espirrando água, criando um verdadeiro caos. Não são apenas os peixes que estão com problemas. Como o oceano ficou sem oxigênio, ele está procurando se adaptar. Para isso, começou a puxar mais ar da terra e a tomar oxigênio. É por isso que de repente você não conseguia respirar tão profundamente. Você corre para casa, hora de fazer as malas. Você mora em uma cidade com pouca vegetação, bem perto da praia. É hora de se afastar da água. Talvez buscar uma cidade mais próxima de uma floresta ou selva, onde esteja repleto de oxigênio. Enquanto faz as malas, você ouve na TV que o oxigênio desapareceu de todos os oceanos e mares. Os desertos estão ficando cada vez mais sem vida. O deserto do Namibe fica na costa do Atlântico, que também toca o Saara. Esses desertos obtêm quase todo o oxigênio da água do oceano, já que quase não há vegetação por perto. E quando está quente, há menos oxigênio no ar de qualquer maneira. Problema triplo. Há algo que você nunca pensou que viria na TV. Cientistas com tanques de oxigênio caminhando pelo deserto. Bem, acho que aqui não é tão ruim. Ao sair para uma curta caminhada, você não sente falta de oxigênio ainda, mas algo está acontecendo por toda a cidade. As pessoas estão estressadas. Muitas pessoas estão arrumando seus carros e indo embora. Há um enorme engarrafamento na rodovia. Seria mesmo impossível sair da cidade agora. A noite está chegando. É nessa hora que as plantas e árvores param de produzir oxigênio. O ar começa a ficar ainda mais pesado. Na manhã seguinte, você consegue sair da cidade. Você passa por florestas, campos, montanhas cobertas de vegetação e, finalmente, respira profundamente. As pessoas não estão deixando as áreas costeiras apenas devido à diminuição do oxigênio. O suprimento de comida também está terminando. A pesca basicamente acabou, o que para algumas cidades é um desastre completo. As cidades litorâneas se esvaziam e a única saída é dirigir para o interior. Você não poderia escapar de barco, a menos que tivesse um tanque de oxigênio a bordo. Você está fugindo da costa em alta velocidade quando chega a uma pequena cidade. O trânsito está terrível e você fica preso novamente. Essas cidades realmente não foram projetadas para tantas pessoas. Trânsito, estoque de alimentos, escolas, empregos. Vai demorar um pouco para que essas pequenas cidades se adaptem. Os preços dos terrenos enlouqueceram. Você pode comprar uma propriedade à beira-mar por quase nada, mas as terras agrícolas de repente valem milhões. As pessoas começam a investir como loucas em qualquer coisa amiga do ambiente. O desemprego começa a disparar. Felizmente, você tem suas economias. Mas mesmo aqui, a quilômetros da costa, você ainda sente falta de oxigênio. E os níveis de dióxido de carbono estão subindo. Antes de tudo isso, as plantas e micróbios do oceano processavam o gás carbônico e o transformavam em oxigênio. Agora, ele está se acumulando na atmosfera. As pessoas estão ficando mais cansadas. Elas não se sentem bem. Estão mal-humoradas.
Mas as plantas adoram o suprimento de gás carbônico. Elas crescem e geram mais oxigênio. Mas, mesmo com todas as plantas trabalhando por horas extras, ainda não é o suficiente para trazer o equilíbrio de volta ao planeta. As plantas caseiras começam a ficar muito caras. As pessoas as usam para melhorar as condições de vida dentro de suas casas. Isso é ótimo. As plantas retiram o gás carbônico do ar e enchem seus quartos de oxigênio. Por um tempo, parece que a humanidade vai ficar bem. Então chega o inverno. O sol brilha cada vez menos. As plantas não recebem energia suficiente. As plantas de dentro de casa murcham e as árvores perdem as folhas. Um dia você está caminhando e nota algo estranho no comportamento das pessoas. Elas se movem lentamente. Algumas até permanecem paradas, olhando para o nada. Você vê uma jovem parada em um ponto de ônibus e, de repente, ela vai embora. Depois ela volta e vai embora novamente. Ela não consegue decidir o que fazer. Espere, para onde você estava indo? Você percebe que esqueceu até mesmo a razão de ter saído de casa. A falta de oxigênio pode afetar seu cérebro. A memória e a capacidade de atenção das pessoas sofreram um grande golpe. E é muito difícil pensar com clareza e tomar decisões racionais. Assim que as pessoas entendem o que está acontecendo, elas ficam com medo. Quando você fica com medo, você respira com mais dificuldade. Agora os humanos precisam de mais oxigênio ainda. Você tem medo de sair de casa. Olhando pela janela, vê muitas pessoas olhando para as casas do seu lado da rua. O cérebro delas ficou todo nebuloso. Elas já não conseguem lembrar em qual casa entrar. As próximas semanas são difíceis, mas então surge uma solução. Para aprender a controlar a respiração, usar menos oxigênio e superar a ansiedade e o estresse, as pessoas começam a levar a sério as técnicas de respiração e meditação. Agora, todos os dias, você medita por 2 horas, monitora sua respiração e se torna mais consciente do momento presente. Com o tempo, isso torna-se um hábito. A ansiedade por falta de oxigênio se foi. Agora você fica grato por qualquer oxigênio que ainda esteja aqui e por você ainda estar respirando. Depois que um número suficiente de pessoas se adaptou a essa nova realidade, elas começam a se perguntar: por que fugimos dos nossos problemas em vez de tentar resolvê-los? E assim tem início uma grande mudança. As pessoas voltam para as grandes cidades vazias. Elas quebram estradas pavimentadas e plantam árvores e arbustos. Tudo é transformado em jardins. Jardins no telhado, jardins verticais, jardins de rua, jardins de shoppings abertos, tudo ganha renovação verde. Os carros normais são trocados por elétricos. A maioria das fábricas poluentes é fechada. Os níveis de dióxido de carbono caem, mas ainda não é suficiente. Os cientistas até tentam bombear oxigênio líquido para o oceano. De repente, parece que eles tiraram a sorte grande. Eles projetam e cultivam novos tipos de fitoplâncton e algas marinhas que podem bombear nutrientes de volta para o oceano e reiniciar o ciclo de fotossíntese. Os peixes são colocados em lagos artificiais especiais, para que se acostumem com menos oxigênio ao redor. Depois de se adaptarem, eles são colocados de volta no oceano. As estradas são reconstruídas, desta vez com mais verde. Todas as ruas da cidade têm árvores, gramados, jardins suspensos e muita sombra. As plantas ainda estão crescendo rápido, já que ainda há muito dióxido de carbono. Mas as pessoas não tentam mais controlar o crescimento das plantas. Os edifícios ficam cobertos de vinhas. As flores ficam maiores. As cidades começam a se fundir com seus arredores. Florestas e selvas fornecem toneladas de ar fresco às cidades. O planeta está ficando cada vez mais verde e as pessoas também começam a mudar. Você está um pouco estressado? Agora é possível sair de casa pela janela do seu andar. Basta descer aquele galho de árvore ali. Algumas empresas constroem escritórios inteiros em árvores. O ar da cidade está limpo e com o aroma de milhares de flores. O oceano também está assumindo uma nova vida. Novas criaturas desconhecidas aparecem nas águas. Criaturas que não precisam de tanto oxigênio.